é uma tendência, as pessoas ficam cansadas. São 3 mil redações. Esse pessoal que corrige redação, gente, não é gente que assiste jornal, não é... A gente tem dupla jornada como professor, não tem tempo de outra coisa. Quando a gente põe uma coisa que é a mais na redação, é um golpe, é um risco que a gente corre. É uma aventura de você poder zerar, de poder. Eu tirei num ano, eu sou especialista, né? Conheço as coisas, vivo de escrever. Eu tirei no ano 550, no outro ano 1000 e no outro ano 820. Não tem uma regra para isso. Então a redação ela vem numa tela de computador, um negócio para rolar, e embaixo vem 5 critérios com 6 bolinhas. Então cada critério vale até 200 pontos. Se você clicar na primeira bolinha, você leva um 0 no primeiro critério, na segunda 40, 80, 120, 160, 200. Isso, em cada um. Então, por exemplo, se você errou uma concordância, você só vai ser descontado no primeiro que deveria só ser descontado. Domínio de linguagens. Aí você deveria pôr uma bolinha a menos pelo critério lá. Geraria, você não escreve a nota, geraria uma nota 160. É domínio de linguagem, compreensão da proposta, autoria, uma coisa que define a autoria, depois construção da sua argumentação, e sempre a redação do Enem tem que acabar com uma defesa, o Enem pede, de uma proposta, o Ivan, de uma proposta ética para resolver aquela situação problema, e para receber 200, além de ética, tem que ser inovadora. Não está escrito em nenhum lugar, mas nos manuais deles está. Se você não fizer inovadora, que é subjetivo que é inovadora. Tem cara que corrige aquela redação, o que você erra na concordância, ele tira em todas. Você tinha 3 mil corretores, passou para 4.500 esse ano. E aí teve menos redação do que... Isso deu uma crise entre eles, porque muita gente recebeu menos do que esperava. Porque teve menos concorrentes do que esperavam. Teve uma falta maior do que nos outros anos. E tem gente que corrige FUVEST e dá nota com jeito. Tem gente que é professor de escola pública, mas bonzinho. Tem gente que pega a sua redação em São Paulo. Por exemplo, quem é do Piauí, é natural você ficar em ilha de calor, falar do BR Robrox, setembro, outubro, novembro, lá faz quase 50 graus na sombra. Ou aqui eu estava esses dias, fez 47 graus e pouco mais. Se o cara de São Paulo, você bota isso, ele não sabe o que você está falando. Eu estive no Sul, o que é corrupção? Não vai cair corrupção no Enem, porque não vai cair questões polêmicas. Mas se caísse um cara do Sul, todas a RBS, que são as Globos lá do Rio Grande do Sul, todas elas falam do Natal Luz, que o prefeito lá, por 12 anos, os prefeitos passaram por lá, desviaram dinheiro, inclusive para provocar o prefeito, nomeou o promotor público como presidente da comissão de festejo. Então, para todo mundo do Sul, corrupção, a referência é o Natal Luz lá na cidade de Gramado. Você põe isso, cai num cara aqui do Rio de Janeiro para corrigir, não tem ideia do que você está falando. Na sala de aula é uma coisa boa. Nacionalmente... Se quiser ter um critério nacional de corrupção, é só falar de Sérgio Cabral. Mas é uma coisa assim, o Cachoeira, por exemplo, já conversei sobre isso. Nós podemos achar que todos os corretores sabem do escândalo do Cachoeira. Eu tenho certeza que dos 4.500 corretores, não são 1.000, estou falando, que são professores de jornada dupla, gente que se submete a corrigir 3 mil redação, correndo assim. Gente, não é o cara que dá aula no Bandeirantes, não é o cara que dá aula aqui. Qual colégio que é caro aqui? Cruzeiro, não é esse cara. E mesmo esse cara, hoje em dia, é da jornada dupla, que é professor aulista. A gente não tem aqui nem discussão. Você já ouviu falar de ano sabático? Estão nos documentos internacionais de educação. Quando eu escrevo ano sabático no Facebook, a Lei, acho que já viu o pessoal, mas aí a gente vai trabalhar de sábado fazendo o quê? Ano sabático é você trabalhar durante o período, em vários lugares do mundo tem isso, trabalha 5, 6 anos de professor e fica um ano, ou fazendo curso, ou descansando, ou fazendo, porque eu sou defensor do ano sabático. Não tem. Então isso só foi para fazer uma introdução, acho que nós temos bastante coisa. Desculpa, você queria generalizar, nessa casa aqui tem muita gente permanentemente ano sabático. Mas só que o ano sabático tem que ser para quem produz, né? Ano sabático tem que ser para os professores. Eu sou favorável ao ano sabático dos professores da rede pública,
E tenho claro que o aumento de salário não vai melhorar diretamente os professores que estão aí, porque boa parte estão por não ter outra opção. Tem uns que vão melhorar, que vão procurar coisas melhores para fazer, mas nós precisamos atrair pessoas melhores para as carreiras. No Sul, por exemplo, entre a população branca, a taxa de desemprego é de 3%. Isso é não desemprego nesse momento. Então, uma outra atividade. Lá está faltando professor de ensino médio nas escolas públicas. Então, as pessoas estão saindo. Muitas escolas públicas. Eu tive aula de geografia e história com quem fez direito naquelas faculdades que é de 15 dias para fazer prova. Eu fiz boa parte das escolas, principalmente na periferia, esse tipo de professores nós temos. E nas escolas, mesmo as universidades federais, mesmo onde tem de qualidade, o cara que aprende física não aprende a ser professor de física, aprende a ser físico, o cara de química aprende a ser químico, o de gramática gramático. E cada um deles, você vai falar com um professor de química, ele não sabe nada de gramática, mas ele quer que você saiba tudo de química. Você fala com o professor de gramática, ele não sabe nada de física, mas você quer que saiba tudo. Então o aluno tem que ser especialista em tudo. Pode acreditar, gente, é de verdade. A oficina do estudante, todos os cursinhos erraram 8, 9 questões no Enem agora, só 2 eram questionáveis. A oficina do estudante, o cursinho mais caro de Campinas, errou 12 e depois escreveu lá. Pode acreditar, os professores de química de vocês, alguém faz cursinho pré-vestibular aqui? Ou fez? Os professores de química e de biologia de vocês não passaram em medicina. Se passasse, eles não estavam dando aula de química e biologia para vocês. Pode ter certeza disso. Eu tenho experiência de ir junto com os professores, fazer correção, e os professores ficam esperando o gabarito para depois corrigir. Essa é uma realidade. Isso é um pouco para introduzir, desculpa porque o assunto é grande, eu não sei quanto tempo tem. Fiz uma introdução, eu sei que vai ser bastante polêmico, porque nós vamos ter uma discussão jurídica e os direitos fundamentais. Eu nunca vi, depois da Constituição de 88, na sequência, eu acho que mais ainda quando teve as questões da prova que vazaram, eu nunca vi. Aliás, eu vou fazer uma coluna, estou adiantando, que tem questões desse último Enem que estava no Super Pro. Você sabe o que é o Super Pro? Alguém conhece? Que é antigamente era um CD, um programa de computador que você... Estou adiantando isso aqui para vocês. Eu vou mostrar quais questões. As pessoas vão digitar, vão encontrar em vários simulados do Brasil. E eu já vi em várias apostilas. Vi no Nordeste, lá onde eu vi algumas questões que estavam no Super Pro. Então, o banco de dados eu acho que tem que ser maior e tem que ser ou para todo mundo ou para ninguém. Eu defendo que seja para todo mundo e que seja muito grande. Para ficar muito claro, tem que ser grande. E eu vou demonstrar na minha coluna no IG que tem questões que estavam... O Super Pro é um programa para você gerar simulado. Então, se você entrar na internet com essa questão que eu vou mostrar, tem mais de 1000 simulados antes do Enem que tem essa questão. Tem essa questão. O mercadante vai ficar muito bravo comigo, mas eu sou defensor do Enem, mas eu acho que ele precisa ser melhor, muito melhor. Aliás, eu sou defensor, nos Estados Unidos tem 7 SAT, eu sou defensor que nós temos 10 Enem para diluir isso no ano e para poder usar a melhor nota ou pelo menos a melhor nota da redação, se não for a melhor nota, tá bom? Obrigado. Bacana.